Se você quer se tornar um trader profissional e vir a viver do mercado, tem uma coisa, sem ela você não vai conseguir nunca. E não é aprender a ler velas, não é fazer análise técnica. Você pode operar de qualquer jeito, até com gráfico de linhas aqui, usando cruzamento de médias móveis. O que faz diferença é você ter disciplina. E no vídeo de hoje eu vou falar para você da importância da disciplina e como desenvolver ela. Porque sem disciplina, você nunca vai sair do lugar no trade. Você nunca vai alcançar a tão sonhada consistência. Ah, Felipe, mas se eu tiver um setup que acerta 90% das operações, cara, sem disciplina, você não vai conseguir aplicar essa estratégia com maestria. Você não vai conseguir ter paciência para esperar ela aparecer no gráfico. Você não vai conseguir ter autocontrole para não pegar as operações que não estão dentro do seu operacional, do seu planejamento. Sem disciplina, você não vai conseguir se segurar nos dias que você foi estopado e atingir o seu limite de perdas. Sem disciplina, você não vai conseguir se segurar de operar além do que você deveria nos dias que você já bateu a sua meta. A disciplina é fundamental, cara, na vida de um trader que quer viver do mercado, porque sem ela você não consegue seguir as regras que vão te manter vivo no mercado para início de conversa, porque para você conseguir prosperar no mercado, ser lucrativo no mercado, primeiro você tem que sobreviver no mercado, porque, cara, se você não consegue fechar um mês sem quebrar uma carteira, então você ainda está muito distante. Primeiro você começa empatando, depois você começa a ficar um pouquinho lucrativo, depois mais lucrativo, até você ficar extremamente lucrativo. Mas o primeiro passo é você parar de morrer afogado, parar de ficar se afogando. Então, cara, a disciplina é você estipular as regras que você tem que seguir no trading. Por exemplo, você descobre o operacional que você gosta de utilizar. Não tem operacional perfeito, não existe. Todos os operacional têm perdas e têm ganhos. Você descobre qual que funciona melhor para você e você vai operar só esse operacional. E aí você vai ter que ter disciplina para fazer a operação quando esse operacional se encaixa e não fazer operação quando esse operacional não se encaixa. Esse é o começo da conversa. Segundo ponto, você vai ter que estipular o limite de perdas que você tem no dia e a sua meta de ganhos. Você tem que ter disciplina para, quando você atingir qualquer um dos dois, você sair do mercado. Terceiro ponto, você tem que estipular um horário para você operar e um limite de tempo para você ficar na frente do gráfico. Você não pode ficar o dia inteiro na frente do gráfico operando. Então, todos os dias você tem que aparecer naquele horário para operar e além daquele horário você não vai operar. Por exemplo, eu estipulo 2 horas de operações. Se nessas 2 horas eu bati a minha meta, ótimo. Se eu não bati, eu tenho que encerrar do mesmo jeito. Se nessas 2 horas eu fui estopado, ótimo. Se eu não fui, eu também tenho que encerrar do mesmo jeito. Não vou ficar mais tempo do que isso, porque não precisa, cara. Então a disciplina é que vai te fazer conseguir seguir as regras que você estipulou e que você sabe que você tem que seguir. Agora, disciplina é diferente de burrice ou de insistência, né? Porque você, por exemplo, você vai lá, o mercado não está sorrindo para você naquele dia e você vai, sai do seu gerenciamento, arrisca mais do que deveria. Isso não é disciplina. Isso aí é você estar insistindo, sendo que você não deveria. Cara, vocês têm que tirar da mente de vocês que um dia bem sucedido no mercado ou um dia mal sucedido no mercado vai depender do resultado positivo ou negativo das operações, cara. Eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, vou repetir. O resultado da operação, se deu lucro ou se deu prejuízo, não significa se o seu dia foi vitorioso ou se foi uma derrota. Porque se você fez tudo errado e teve lucro, não quer dizer que seu dia foi bom, cara. Quer dizer que você deu sorte naquele dia. Agora, se você fez tudo certo e deu prejuízo, cara,
tudo bem, você só experimentou a imprevisibilidade probabilística do mercado. Mas você fez tudo certo, você seguiu seu operacional, seguiu suas regras, seguiu seu gerenciamento. Então, esse foi um dia vitorioso. Então, galera, disciplina é uma coisa que a gente desenvolve aos poucos, né? Não adianta você que tem uma vida toda largada achar que você vai desenvolver a disciplina de um atleta da noite pro dia e começar a viver igual o cara, ou até mesmo um trader de elite e começar a viver igual ele. Não vai. Você tem que ir desenvolvendo a disciplina aos poucos, com pequenas vitórias. E, cara, no começo é difícil, porque você está criando o hábito. Mas depois a disciplina se torna um hábito também. Então não é mais difícil. Por exemplo, quando eu comecei a ter disciplina com relação ao meu gerenciamento, era difícil para mim segurar e se manter fiel ao gerenciamento. Hoje, isso não é dificuldade nenhuma, cara. Eu bati minha meta, tchau mercado. Bati meu stop, tchau mercado. Não tem mais dificuldade em fazer isso, porque virou um hábito. Então, assim, não exige tanta disciplina. O pessoal, né, acha que, nossa, é muito top, cara, o cara seguiu o gerenciamento e tal. Pô, mas é porque no começo isso pode ser difícil, mas depois vira uma coisa tão automática, cara, que não exige mais esforço pra seguir, você só faz, cara. É igual escovar o dente, vira um hábito, tá ligado? Não tem dificuldade de fazer isso. Então você tem que focar no trading, na construção desses bons hábitos. É isso que vai te fazer ser um trader de sucesso. Não é você focar em descobrir um operacional que você não vai tomar mais loss, porque isso não existe, pessoal. Você pode até ter uma sequência impressionante de vitórias ali, né? Que nem no Instagram o pessoal às vezes consegue fazer uma sequência de vitórias, eles gravam um vídeo e usa isso como marketing para sempre, né? Para ficar atraindo os iniciantes para a sua sala de sinais, para suas corretoras fajutas ou para vender um produto e etc. Mas, cara, você pode ter uma sequência incrível de vitórias. Isso não quer dizer que o seu operacional, nossa, não erra mais. Porque da mesma forma você pode também ter uma sequência de derrotas. O trader no início, cara, quando ele tem uma sequência grande de vitórias, aí ele acha que, nossa, virou a chave, ficou invencível, dominou o mercado. Agora ele é um trader lucrativo, sendo que não tem nada a ver. Você pode acertar 20 operações seguidas e não ter desenvolvido o hábito de seguir um gerenciamento, não ter disciplina com relação ao operacional, e depois você errar 5 operações seguidas e devolver todo o lucro que você teve nas 20 para o mercado. Então, foquem em desenvolver esses bons hábitos e me agradeçam daqui a alguns anos. Beleza? Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Galhardo, trader de opções binárias e de cripto também. Já fechei meu primeiro mês positivo de cripto mês passado, então agora eu posso falar que eu sou trader de cripto também. Então, eu opero aqui no Forex e em cripto, né? E aqui no Forex eu prefiro operar nas opções por causa do meu estilo operacional, né? Eu gosto de ser mais agressivo e de ter o resultado mais rápido. E apesar das pessoas terem tanto preconceito com as opções e falar que, nossa, isso aqui é um cassino, a porcentagem de pessoas que fracassam nas opções binárias é a mesma dos que fracassam no Forex, dos que fracassam nas cripto, nas ações ou em qualquer modalidade de trading. O trading não é fácil não, cara. Independente de qual modalidade que você vai escolher para operar, para você conseguir ter sucesso no trading, você tem que ser um cara muito extraordinário. Não adianta você querer ser um cara medíocre, mediano e achar que você vai ter sucesso no trading, que não vai. É igual empreendedorismo, cara. Se você pesquisar, você vai ver quantas empresas que fecham ao longo de 5 anos, quantos empreendedores que falem num período de 5 anos depois de começarem. E desses que falem, são poucos que continuam. Então, tipo assim, essa porcentagem de pessoas que fracassam no trading é a mesma com relação a toda coisa que é extraordinária na vida. A um esporte também, ou você acha que todo mundo que começa a treinar num time de futebol lá para ser profissional vira um Neymar da vida?
Não, cara. Ou vem ser um jogador profissional que vai viver do futebol. Então, assim, cara, parem de ficar olhando para os motivos que tem para a parada não dar certo e olha para as pessoas que conseguiram dar certo, né, cara? E assim, principalmente, para de ficar dando atenção para quem não faz o que você quer fazer, porque você vai ouvir lá uma pessoa que falando que não dá certo isso aí e tal. Aí você vai ver a pessoa nunca fez. Então, como que ela sabe se dá certo ou não? E mesmo se a pessoa já fez, só porque ela fracassou, não significa que você vai fracassar também, cara. Bom, eu pelo menos sempre pensei assim, né? Então, esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com vocês aí meu dia a dia, os resultados que eu tô tendo, o operacional que eu utilizo, explico as entradas, por que comprei, por que vendi, explico o gerenciamento de risco, quanto que eu investi em cada operação. Ou seja, aqui tem tudo que você precisa para você ser um trader profissional, porque principalmente eu falo muito sobre mindset e mentalidade, psicologia, né, do mercado, porque esse é o principal divisor de águas, cara, na vida dos que permanecem no mercado e conseguem prosperar, daqueles que saem frustrados do mercado. Então, se você quer ser um trader profissional, clique no botão inscrever-se e deixa um like nesse vídeo e comenta aí se você está chegando agora no canal. Esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil, que é um desafio que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível na plataforma e crescendo esse capital com gerenciamento, disciplina e paciência até chegar nos 6 mil. No início eu achei que eu fosse chegar mais rápido, eu até pensei que eu ia chegar em menos de 30 dias. Porém, não tá tão fácil quanto eu achei que seria não. Operar um capital pequeno é mais difícil do que eu me lembrava, por questão da porcentagem que você arrisca em cada operação. Porque assim, quando você está operando um capital que você consegue operar com 1% ou menos da carteira, o que acontece? Se você erra ali 5 operações, por exemplo, você vai ter perdido menos de 5%, porque você vai diminuindo, né? Se você manter 1% certinho, você vai ter perdido menos de 5%. Então, 2 dias que você tiver de take profit, você já recupera esses 5%, tá ligado? Então, não fica tão difícil. Agora, quando você está operando com capital muito pequeno e por conta disso você acaba operando com uma porcentagem maior desse capital, por exemplo, 10%, se você erra 5 operações seguidas, você vai ter chegado quase 50% de drawdown na carteira. E se você não sabe, se você tiver 50% de drawdown na carteira, para você recuperar, você não tem que fazer 50%, você tem que fazer 100% do que restou. Então o grau de dificuldade fica bem maior. Porém, não vou desistir do desafio, vou seguir até o fim e ver se a gente consegue chegar aí o mais rápido possível. Porque a gente já chegou a subir para R$ 200, baixamos para 12, subimos de novo, baixamos de novo. Chegamos a baixar para R$ 9, subimos de novo, baixamos de novo. Então, mas assim, o propósito principal da série é inspirar os traders que estão começando a operarem com gerenciamento, disciplina e paciência. Ou seja, respeitando as perdas e preservando o capital. Porque isso é o principal que um trader tem que aprender no início, tá ligado? A respeitar os dias de perda e preservar o seu capital. Porque se você preservar o seu capital, você vai conseguir ir aumentando o valor da sua carteira. Agora, se você está desenvolvendo esse hábito de colocar um pouquinho e perder tudo, igual eu fazia nos primeiros anos de mercado, eu colocava um pouquinho e perdia tudo, colocava um pouquinho e perdia tudo. Desse jeito você nunca vai se tornar um trader, cara. Você tem que primeiro desenvolver a habilidade de parar de quebrar conta. Isso é a primeira coisa. E para isso você tem que respeitar seu gerenciamento, né? Ter um operacional ali que funciona a maior parte das vezes, mas principalmente respeitar o gerenciamento. Ter essa disciplina, né? Então, bora analisar o mercado, ver o que o mercado entrega para nós hoje?
Aê, pessoal, pegamos a nossa entrada. Uma entrada de compra aqui no EuroJPY. Por que a gente pegou essa entrada aí, pessoal? Porque o gráfico está aqui, ó, lateralizado nessa região. As médias estão tudo apontando de... Opa, vela, linha preta não dá, né? As linhas aqui, ó, tá tudo lateralizado, deixando pavio as velas. As velas aqui também deixando pavio na parte inferior. Aqui ele deu uma esticada e na vela anterior deu um doji com uma dupla posição. Então, como ele chegou aqui numa região que havia sido rompida anteriormente, a gente está acreditando que o preço está fazendo um pullback aí, né? Além disso, ele está dando o primeiro toque também na média móvel do meio aqui, ó, depois dele afastar dela. Então, geralmente, quando ele faz isso, ó, a maioria das vezes ele retorna e deixa um pavio, ó, nessa média móvel. Então, por ser o primeiro toque, a gente acreditou na retração dessa vela aí. E foi vitória para nós, pessoal. Graças a Deus, concretizou aí a nossa análise. No fio do bigode, na verdade, eu pensei que ia retrair um pouco mais aí do que retraiu. Mas tá bom. O importante é que a gente ficou bem posicionado e conseguiu a nossa vitória aí. Bora fazer agora a nossa segunda operação com Soros aqui. E caiu a corretora de novo aqui. Não sei porque hoje a corretora tá caindo toda hora, galera. Caiu várias vezes já. De manhã e agora também. E a notícia agora, esse livro bege aí, impactou bastante o gráfico. Mas vamos esperar aí. Não tô com pressa não. Vamos esperar aí uma oportunidade boa pra gente fazer nossa mão de Soros, hein? Aí, pessoal, pegamos a nossa entrada, uma entrada de venda aqui no GBP CHF. Vamos lá, pessoal, por que a gente pegou essa entrada aí? Porque é o seguinte, ó, o gráfico aqui está rejeitando essa região, ele não está conseguindo conectar aqui, ó, com essa região do preço. Na vela anterior ele bateu ali e deixou um grande pavio. Na última vez que ele deu uma movimentação de alta, ele deu uma vela de correção. Então, seguindo esse padrão anterior que ele acabou de fazer, mais a rejeição que ele fez dessa região na vela anterior, eu já estava acreditando que aqui ia dar uma vela vermelha. Então, no que ela começou a rejeitar essa região aqui, esticando ali, a gente já aproveitou aí para pegar. Deu um sustinho na gente aí, subiu bastante, mas essa vela tende a fechar vermelha aqui, mantendo o padrão que ela fez aqui anteriormente. Porque ó, essa vela aqui foi uma vela bem forte, tá vendo? E deu uma vela vermelha na sequência. Essa vela aqui nem teve tanta força, porque ela deixou um pavio bem grande, rejeitando essa região aqui, ó. Então a gente ficou bem posicionado aí. Vamos ver, esperar até o final, tem bastante tempo ainda, mas acredito que a vela vai voltar para baixo aí. E foi nóis, pessoal. Infelizmente, não ficamos tão bem posicionados quanto eu queria. Acabei entrando um pouco antecipado aí.
Mas se tivesse entrado na onde eu marquei aí certinho, tinha pegado a vitória. Tivesse entrado onde estava a minha marcação ali. Acabei entrando um pouco antecipado aí. E tomei loss de bobeira. Tivesse entrado na linha certinho, tinha pegado a vitória. Mas tá bom, é isso aí, galera. Hoje não deu certo. E amanhã a gente tá aí de novo, né? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Sucesso aí.